Simbolismo. Sugerir. Eis o som. A gente vai ver que o simbolismo é a estética da sugestão. Bom, a gente vai ver que o simbolismo ele ocorre paralelamente ao realismo na prosa, né, e ao parnasianismo na poesia. E ele vai se opor radicalmente ao materialismo e ao cientificismo que empolgou tanto os realistas, naturalistas e parnasianos, e ele surge ali nos últimos 10 anos do século XIX e vai revalorizar o subjetivismo e a vida espiritual, né, propostos anteriormente pelos românticos, né? E aí a gente vai ver que a sua origem ela se dá na França com Charles Baudelaire, e essa denominação ela foi dada por Jean Moreat, e ele diz o seguinte no manifesto: inimiga do ensinamento, da declamação, da falsa sensibilidade, da descrição objetiva, a poesia simbolista procura vestir a ideia de uma forma sensível. Ele aqui está criticando a estética parnasiana, né, que deixava de lado esse lado subjetivista, esse lado da sensibilidade, que valorizava essa descrição objetiva, e os poetas simbolistas eles vão criticar isso, né? O poeta parnasiano ele exalta a coisa, o concreto, o material, em detrimento do sujeito. Já a poesia simbolista ela vai se vestir, né, de subjetividade, das viagens ao subconsciente, de imagens com brilhos ofuscantes, meio sombrios, meio enevoados, em sonhos, delírios. Por isso que a gente falou que o simbolismo é a técnica, a estética da sugestão. Eles vão preferir sugerir ao invés de dizer objetivamente como os poetas parnasianos. Então, esse conhecimento baseado no positivismo, no cientificismo, para os simbolistas, era reduzir as potencialidades dos seres humanos, né? Mas a gente tem que pensar que isso não faz da poesia simbolista uma poesia mal feita, né? Muito pelo contrário, eles gostavam muito, primavam muito pelo bem refinamento, pela arte, né? E para ele a arte era um espaço não contaminado pelo sistema capitalista. Então eles vão cuidar muito bem dessa estética, desse texto, né? Agora a gente vai entender um pouquinho do projeto literário desse movimento. Como a gente falou, a finalidade da arte simbolista não era descrever objetivamente uma realidade, mas sim sugestioná-la, de modo que o leitor pudesse perceber a relação entre a realidade aparente e a essência das coisas, vivenciando uma espécie de experiência sensorial semelhante ao que o artista também vivencia. Então, ele vai explorar e valorizar os sentidos, as sensações, e o simbolismo ele vai buscar a correspondência entre a natureza e o ser humano. E ela só pode ser compreendida quando penetramos no interior das coisas, indo além do que é visível. E para isso, os simbolistas eles farão com que o texto literário seja o ponto de partida, né, dessas experiências sensoriais. E para isso eles vão usar a linguagem, a forma, eles vão usar isso a favor e através dela que o leitor vai vivenciar e experimentar essas sensações, né? Então é como se eles são muito atrelados a essa visão platônica, né, que opõe o mundo sensível das aparências ao mundo das essências, né? E os poetas, né, simbolistas, eles criam símbolos, espécies de símbolos para ajudar os leitores a investigar sobre esse desconhecido, sobre aquilo que eles desconhecem, sobre essa realidade que é aparente, né? E aí tudo é muito sugestionado, nada é dito claramente. Bom, aqui no Brasil, o simbolismo se faz bastante presente no sul do país
que é fora ali do eixo cultural e econômico, né? Porque a gente tem o eixo cultural e econômico do Brasil nessa época era o Rio de Janeiro, né? E ele está muito fora desse eixo cultural e econômico, e seu início se dá em 1893 com o lançamento de Missal e Broquéis, que são livros dos poetas Cruz de Souza e Emiliano Perneta. O simbolismo, a gente vai ver que ele não consegue substituir o parnasianismo, mas vai ter bastante influência e força com os pré-modernistas e também os modernistas de 22. Essa noção abstrata trazida por esses poetas vai, vamos dizer assim, chamar a atenção dos poetas modernistas, né, do início ali do movimento modernista. Então, por estar fora desse eixo cultural e econômico, né, eles não vão ganhar tanto a simpatia do público, né, até porque, se a gente for para pensar, eles acreditavam que a linguagem rebuscada e pomposa que era símbolo de arte, e isso era praticado muito pelos parnasianos e ganhou bastante adeptos, né, por conta disso. E aí essa oposição aos simbolistas ela era tão forte que logo eles foram chamados de nefelibatas. O que é isso? São pessoas que vivem nas nuvens. Então eles chamavam os simbolistas de pessoas que vivem nas nuvens, que querem fugir da realidade. Então, tanto que quando o Machado de Assis inaugurou a Academia Brasileira de Letras em 1896, a gente não vai ver nenhum poeta simbolista fazendo parte, porque não ganhou tantos adeptos, né, desse movimento durante esse período. Agora nós vamos ver as características presentes nesse movimento literário. A primeira que aparece aí é a subjetividade. A gente sabe que o olhar que o simbolista tem para a realidade é uma visão subjetiva, né? Porque a gente já viu, tudo é sugestionado, nada é dito, e é tudo a partir, né, da visão pessoal do eu lírico, né? Então, ele vai além do subjetivismo proposto pelos românticos, porque ele pretende atingir as áreas do subconsciente e do inconsciente do ser humano. Então, levar o ser humano a áreas mais profundas do seu ser, né? O conhecimento intuitivo da realidade, porque tudo é perceptível, né? A percepção do que é essencial, das essências, ela é estimulada através dos sentidos dos seres humanos. Então, tato, olfato, paladar, audição, a visão, todas essas, tudo é perceptível através desses sentidos. E o conteúdo irracional, os simbolistas voltam o seu olhar para dentro de si, né? É como se fosse uma viagem interior ao mais profundo universo íntimo, né? E nada é racionalizado. Por isso que a gente tem lá a característica da subjetividade, né? Um olhar subjetivo para a realidade. A próxima característica que a gente vai ver é o misticismo, o espiritualismo, como é a busca, né, incessante pelo interior, pelo consciente, pelo subconsciente, né, uma viagem ao universo íntimo, né, do ser humano. O autor simbolista está bastante ligado à religiosidade. É muito comum a gente encontrar essa distinção entre corpo e alma, né? A imprecisão, por quê? Porque tudo é sugestionado, né? Tudo é vago, impreciso, nada é declarado objetivamente, nada é dito claramente, tudo é sugerido, vago, impreciso. Então a gente tem bastante palavras, né, utilizadas dentro dos textos que trazem essa noção de imprecisão, de vaguidão. A sinestesia, que é uma figura de linguagem onde a gente encontra as misturas de sensações, então o tato com o olfato, o paladar com a visão. Então, nasce a luz, nasce amanhã, a luz tem cheiro. Então, algo que é
visual é perceptível através do olfato. Ei-la que assoma pelo ar sutil, tem cheiro a luz. Amanhã nasce, ó sonora audição colorida do aroma. Então, olha a mistura, né? A audição, a visão por conta da cor e o aroma, o olfato. Então, eles misturam as sensações. E aí tudo é perceptível, como a gente falou, através dos sentidos, né? Uma outra característica bastante presente nos textos simbolistas é a musicalidade, né? Os poetas vão aproximar bastante a música ao texto, a música ao poema. E para isso eles vão usar as figuras de linguagem associadas à sonoridade, como a assonância, a aliteração, a repetição, né, que são as rimas, os ecos. Então a gente tem aí, ó, vozes veladas, veludosas vozes volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. A gente observa essa repetição desse som consonantal V aí. Então a gente tem a presença da figura de linguagem que é a aliteração, e ele traz essa aproximação porque é mais uma maneira de a gente associar, né, essas percepções, essas sensações, provocar essas sensações. E aí, isso é um trecho de um poema Violões que Choram, do Cruz de Souza, e esse vozes veladas, veludosas, vozes volúpias, essa repetição consonantal do som V traz essa sonoridade do próprio violão, né, desse próprio violão chorando, fazendo um som, uma sonoridade doída, né, vamos dizer assim. A próxima característica que aparece são as maiúsculas alegorizantes, que é a utilização de substantivos comuns, né, no meio do texto, sem estarem no início de um verso, né, no meio do texto, grafados com letras maiúsculas. Isso para dar um destaque maior, né, dar um valor semântico maior à própria palavra. Tá? Então a gente tem aí, ó, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Observem que ele utilizou-se de vários substantivos comuns, né, no meio do texto para dar destaque a essas palavras, e ele coloca essas palavras com letras maiúsculas. Agora nós vamos conhecer alguns dos principais autores simbolistas aqui no Brasil. O primeiro que aparece é o Cruz de Souza. Ele não é só o maior representante simbolista brasileiro, como também mundial. Ele foi conhecido como Cisne Negro, né? Ele tem uma história de vida bastante difícil. Ele era filho de escravos e após alforriar os pais, o ex-dono, ele passa a proteger o Cruz de Souza e aí empresta o sobrenome Souza para ele. Ele tem uma vida muito sofrida, a doença da esposa, a angústia de ser negro no Brasil escravocrata, o fato dele não ser aceito em alguns empregos, vai fazer com que o olhar desse autor volte sempre para as figuras mais marginalizadas, para os humilhados. Ele era tuberculoso e faleceu em 1898. E aí a sua dor, o sofrimento de ser negro, de ser um homem negro, ele parte do particular para o universal. Então ele fala dessa dor, de todo sentimento do ser humano. Uma característica bastante marcante nos seus textos é a frequência com que ele utiliza palavras da cor branca, né, que trazem esse campo semântico da brancura. Talvez até por isso ele seja conhecido como Cisne Negro, né, já que ele era negro e trazia essa questão da brancura, da alvez, para dentro das suas poesias. E uma outra característica bastante presente é a sonoridade nos seus textos. Esse poema que nós acabamos de ver, Os Vozes Veladas, Veludosas, Vozes Veladas, é dele. Violões que Choram é um poema dele. E então ele é bastante recorrente essa sonoridade
através das aliterações. A gente vai ver daqui a seguir um poema dele. Nesse poema ele fala da dor, do sofrimento, da morte, né? Então, ó, que doce tristeza e que ternura no olhar ansioso, aflito dos que morrem, de que âncoras profundas se socorrem os que penetram nessa noite escura. Da vida aos frios véus da sepultura, vagos momentos trêmulos decorrem, e dos olhos as lágrimas escorrem como faróis da humana desventura. Descem então aos golfos congelados os que na terra vagam suspirando, com os velhos corações tantalizados. Tudo negro e sinistro vai rolando, báratro abaixo, aos ecos soluçados do vendaval da morte, ondeando, uivando. Então a gente percebe assim essa questão da sonoridade através das rimas, a gente percebe essa questão das maiúsculas alegorizantes, ele coloca desventura, ele coloca aí morte com maiúsculas alegorizantes, né? Palavras substantivos simples no meio do poema escritos com letra maiúscula. E nesse poema ele fala de todo o sofrimento, né? Das lágrimas que decorrem das pessoas que estão à beira da morte, né? Das pessoas que descem aos golfos congelados, né? Ou seja, que descem, né, aos que chegam ao mais íntimo lugar que seria a morte, né? Um outro autor simbolista brasileiro é o Afonso de Guimarães. Ele é um dos autores mais místicos, mais religiosos, né? Ele volta para a idealização do amor, da Virgem divinizada. Ele tem uma fixação, uma grande devoção pela Virgem Maria. E ele é também bastante fúnebre por conta da perda da noiva às vésperas do casamento. Então, a morte para ele é uma forma de se aproximar bastante, tanto de Constança, que é essa noiva que ele perdeu, quanto da própria Virgem Maria. E aí esse amor, ele aparece espiritualizado, bastante espiritualizado. E aí a gente vai ter a linguagem utilizada no poema é uma linguagem bastante sugestiva, cheia de imagens, uso de aliterações, que é bastante característico do próprio simbolismo, repetições. Vamos ver um poema dele. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que eu escolhi. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhes sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, porque não vieram juntos. Então a gente tem aqui ele falando claramente, né, sobre a perda da sua amada, né? Então o sofrimento, essa morbidez, essa questão mais mística, ela está sempre presente nos poemas do Afonso de Guimarães.